O Brasil fechou o primeiro semestre de 2018 com quase 64 milhões de consumidores inadimplentes. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Esse estudo foi feito nas capitais e cidades do interior das 27 unidades da federação. E para entender melhor o que esse número significa, eu converso agora com a Marcela Ponce, que é economista-chefe do SPC Brasil. Oi, Marcela, boa tarde para você. Pela pesquisa, cada inadimplente brasileiro tem, em média, 2 dívidas em aberto. Quais foram as pendências que mais cresceram nesse período? Oi, boa tarde. Quando a gente fala de crescimento, o principal foi ligado às dívidas com bancos. Então, cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. Agora, chama a atenção o fato de que o segundo lugar, com quase 7% de aumento, vieram as contas básicas, água, luz, gás. Vale lembrar que esse tipo de dívida, quando o consumidor deixa de pagar esse tipo de dívida básica, isso quer dizer que o orçamento dele está de fato muito apertado, né? Já que se ele não pagar, ele acaba tendo esse serviço cortado. Agora, o volume de consumidores com contas em atraso e registrados em cadastros de devedores, como você falou, que chama atenção, inclusive contas básicas, né? Acelerou no último mês de junho, cresceu 4,07% na comparação com o mesmo período do ano passado. É a 9ª alta consecutiva nessa série histórica do indicador. O que dá para dizer que provocou esse cenário? Tem algum responsável por isso? Bom, existem vários fatores que podem explicar esse aumento da inadimplência. Até o final do ano passado, o que a gente via era uma expectativa muito boa para a economia. A gente esperava que 2018 seria um ano em que o crescimento ficaria próximo dos 3%. Mas isso acabou sendo frustrado. O que a gente viu ao longo desse ano é que a gente ficou estável num patamar muito ruim. Então, o desemprego não começou a cair, né? Não houve criação de empregos da forma que a gente esperava, e a isso se somam outros fatores, por exemplo, a paralisação dos caminhoneiros, que impactou na inflação, as eleições estão muito indefinidas, isso faz com que os empresários adiem as contratações, enfim, todos esses fatores acabam fazendo com que o mercado de trabalho continuasse muito fraco ao longo desse ano. Isso faz com que o consumidor não tenha dinheiro no bolso e, portanto, não consiga pagar todas as suas dívidas. Marcelo, eu sei que esse estudo de vocês é feito por regiões, né? Qual foi a que apresentou o maior crescimento de inadimplência no Brasil nesse primeiro semestre e qual delas chamou mais a atenção de vocês pelos resultados? Bom, a que chamou mais a nossa atenção foi a região sudeste, né? Que teve um crescimento muito acima de todas as outras, quase o dobro da média nacional. Isso acontece porque na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, houve uma flexibilização da lei de negativação. Então, a região de São Paulo, né, o estado de São Paulo, agora se equalizou aos outros estados do país. Isso fez com que ficasse mais fácil negativar por aqui, e aí as empresas que estavam de fato muito incomodadas com o aumento da inadimplência pudessem negativar essas pessoas, né? Então a gente viu um crescimento muito forte no Sudeste. Agora também nas outras regiões a situação continua relativamente ruim, com a inadimplência muito alta, ainda que em algumas delas a gente tenha visto aí números menores, né? Então enquanto no Sudeste o crescimento foi de 9,88%, na região norte, na região sul, esse número ficou mais perto de 2%. Então, ele está um pouco mais bem comportado, mas ainda assim crescendo. Ou seja, a gente pode dizer hoje que a inadimplência, ela está atingindo o crescimento dela nesse primeiro semestre aí do ano, atinge todas as regiões do país. Agora, tem alguma faixa etária e econômica que predomina aí nesse perfil? Bom, quando a gente fala em percentual da população negativada, no total são 42% da população ativa que está inadimplente. Esse número é maior na faixa aí dos 30 aos 39 anos, que é a fase em que a pessoa acaba adquirindo muitos compromissos financeiros, porque constitui família, compra carro, apartamento, enfim, tem filhos, e aí muitos compromissos financeiros aumentam a possibilidade de inadimplência. Agora, quando a gente fala de crescimento, o maior crescimento se dá entre os mais velhos. Então, eles não são a maior fatia do bolo, mas são a fatia que mais cresce. Isso acontece porque as pessoas estão vivendo mais e melhor, o número de idosos aumenta a cada dia, e como as pessoas estão com uma qualidade de vida melhor,
elas acabam gastando mais, porque, enfim, querem aproveitar esse momento de descanso. A isso se soma o fato de que ninguém se prepara para a aposentadoria, então o padrão de vida cai e há um oferecimento grande de empréstimos, especialmente consignados, para a faixa etária dos idosos, dos aposentados. Qual a avaliação, a leitura que vocês fazem a partir desses resultados? Bom, infelizmente os números continuam muito ruins, né? No começo do ano a gente esperava que a inadimplência caísse ao longo de 2018, porque o mercado de trabalho estaria se aquecendo nessa altura do campeonato, mas o que a gente vê é que isso não aconteceu. Então, as expectativas de queda da inadimplência foram frustradas, os números continuam muito altos, né? São quase 64 milhões de pessoas nessa situação e a gente não deve esperar uma melhora para o segundo semestre. A economia ainda deve permanecer muito fraca e a gente tem também toda a incerteza relacionada às eleições, que devem adiar investimentos, adiar a contratação e, portanto, adiar a melhora do mercado de trabalho. Agora, Marcela, falando para esse consumidor aí que está inadimplente, né, que está com as dívidas em atraso, procurando créditos, eu queria que você desse uma dica de como tentar evitar essa bola de neve aí de dívidas e qual que é o crédito nesse momento mais seguro para esse consumidor procurar na hora de quitar suas dívidas. Bom, a primeira dica é resolver isso assim que o problema aparece. Não deixa isso virar uma bola de neve antes de tentar resolver. E no momento em que o consumidor vai resolver essa questão, antes de tentar negociar, de tentar buscar um outro crédito, é necessário que o consumidor olhe a sua vida financeira. Então, faça uma análise, veja o quanto você gasta todo mês, no que você gasta e veja o que pode ser redirecionado para o pagamento de dívidas. Muitas vezes nessa primeira análise o consumidor já consegue encontrar algumas coisas que drenam o dinheiro dele, que podem de fato virar o pagamento desse valor. Se não der para pagar com o orçamento mensal ou com algum dinheiro extra que venha, dá para pegar um crédito mais barato para tentar, enfim, trocar essa dívida. E esse crédito mais barato, o mais indicado é principalmente o crédito consignado. Ele é muito mais barato que os demais, para ter uma ideia, ele fica aí em cerca de 30% ao ano, que é o mais barato que a gente consegue, né? Ainda assim é alto para padrões internacionais, mas para o Brasil é o mais barato e ele pode ser importante para o consumidor. Então, na hora de trocar a dívida, procurar ou crédito consignado ou crédito pessoal. Muito obrigada, Marcela Ponce, que é economista-chefe do SPC Brasil, conversando aqui com a gente durante o nosso Tarde Band News.